Olá, olá, queridos, tudo bem? Graça e paz, como é que tá? Olha, eu vou fazer uma live hoje sobre mentoria ministerial, né? É claro que existe mentoria de vários níveis, várias áreas, tá? Mas nós estamos aqui para fazer uma live sobre mentoria ministerial. Eu tenho avisado aí o pessoal rapidinho, que nós estávamos entrando. Tudo bem, graça e paz. Eu estava dizendo que eu estava entrando e agora eu vou compartilhar aqui. Eu ia pedir você para compartilhar com o maior número de pessoas possível, tá? Eu quero compartilhar aqui, por exemplo, com o meu perfil no Facebook. No meu perfil, eu tenho quase 5 mil pessoas, né? Fica variando, né? 4.990 e tal, mas mais ou menos 5 mil pessoas no nosso Facebook. Então, estou compartilhando aqui, ó, no Facebook, e eu vou também compartilhar no meu grupo, que eu tenho um grupo muito legal, que é um grupo que a gente faz parte desse grupo, que eu tenho esse grupo, e eu vou lá voltar aqui, ó. Hoje o assunto é muito importante. Mentoria. Mentoria. Esse nome, ele pode soar um pouco assim estranho para muitas pessoas, mas hoje nós estamos tentando, de alguma maneira, fazer com que o nome mentoria ele seja popular. Tem gente que tem uma certa dificuldade com as palavras, né? Jesus foi um mentor, por exemplo, né? Então, só para clarear a tua mente, Jesus mentoriou os seus discípulos. O Jetro fez uma mentoria com Moisés, por exemplo, tá? O Moisés mentoriou o Josué. Josué mentoriou, Elias mentoriou Eliseu. Paulo foi mentoreado por Apolo, né? Por Barnabé, perdão. Então, na verdade, a mentoria é algo bíblico, importante, sério, que nós precisamos conversar muito sobre esse assunto, porque é um assunto bíblico, um assunto vasto, algo que precisa ser falado nos nossos dias. Eu só quero que você entre nesse momento, se você puder, e converse comigo um pouco sobre esse assunto. Você acredita que as pessoas têm andado muito sozinhas? Né? Têm andado sozinhas, não têm tido pessoas para andarem com elas? Tem gente que diz assim, ó, antes só do que mal acompanhado. Mas na verdade, tem gente que ele gosta de andar sozinho. Ele gosta de andar sozinho. A Bíblia é clara quando diz que se um cair, o outro ajuda a levantar. Devemos andar juntos, andar de 2 em 2, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Se um sentir frio, quem o aquecerá? Quando Jesus mandou os discípulos pregarem o evangelho do reino, o que Jesus fez? Mandou de 2 em 2. Ele não mandou um. Ele não mandou um só, mandou de 2 em 2. Por quê? Você já parou para pensar na finalidade, no objetivo que Jesus tinha em mandar de 2 em 2? Eu vou falar para você o que eu penso sobre isso. Eu acredito que Jesus, quando mandou de 2 em 2, ele estava falando assim, você vai ser a cobertura do outro. Você vai ser o ajudador do outro. Se o outro precisar, você está perto. Você vai auxiliar o outro em alguma necessidade, em alguma carência, em alguma situação. Então, vá de 2 em 2, tá? Vá de 2 em 2. Não ande sozinho, de forma nenhuma. Não é para você andar sozinho. Sozinho, você pode até chegar mais rápido, mas acompanhado você vai mais longe.
acompanhado, você vai mais longe. Então hoje, nós estamos aqui para participar dessa live. Eu vou tentar fazer uma live todos os dias às 18 horas. A minha vida é um pouco corrida, a gente está fazendo uma coisa ou outra, preparando estudo, preparando seminários e tantas coisas, atividades, e acaba a gente não tendo muito tempo. Por exemplo, hoje, daqui a pouco, eu vou ter que preparar 4 matérias para o seminário, daqui a pouco. Então não posso deixar porque a formatura está chegando e tem alunos que precisam de completar as matérias que estão faltando e eu preciso preparar essas matérias para esses alunos que a formatura é dia 12 de dezembro agora. Então só falta aí um mês praticamente, né? Então o que acontece? Nós vamos falar hoje de mentoria. A pergunta que eu quero fazer para você é: para quem você conta os seus maiores segredos? Para quem, vou repetir, para quem você conta os seus maiores segredos? Você tem algum segredo? Você tem alguma coisa? Porque tem gente, há algum tempo atrás, deixa eu falar aqui bem claro para você. Há algum tempo atrás, as pessoas achavam que dar uma de forte, dar uma de inerrante, dar uma de infalível, isso era legal. Eu conheci pessoas que não demonstravam suas fraquezas, que não demonstravam suas debilidades, que não demonstravam as suas necessidades físicas, espirituais, nem para pedir uma ajuda a alguém quando estava passando necessidade, a pessoa tinha coragem de pedir. Quando a Bíblia diz que fala que devemos compartilhar com os santos nas nossas necessidades. Quer dizer, mas tinha gente que pensava que ele não podia contar para ninguém o que ele estava vivendo dentro de casa, com a sua família, por exemplo, uma necessidade financeira. Por exemplo, tinha gente que tinha necessidade financeira, não tinha o que dar de comer para sua família, e, no entanto, ele ficava quieto, ele ficava orando só, ele não comunicava com ninguém, ele não falava com ninguém, e esperava que Deus vinha com a sua providência, que realmente suprisse as suas necessidades. Olha que coisa interessante, isso há algum tempo atrás. Eu não sei se existe gente assim ainda, mas deve existir, porque gente orgulhosa sempre existiu. Não é verdade ou não? Então, tinha pessoas que estavam passando fome, necessidade, mas não queria que as pessoas soubessem. Não queria que as pessoas ficassem sabendo da sua necessidade. Não contava para ninguém. E ele ficava contando que Deus revelasse alguém, que Deus falasse com alguém, ou que Deus viesse dar a solução do problema para ele. Mas na verdade, querido, isso não é assim. As nossas necessidades, elas têm que ser conhecidas. Nós precisamos dizer para as pessoas o que é que nós estamos vivendo, o que é que nós estamos passando. Precisamos contar para as pessoas. E as pessoas, alguém vai ser solidário e vai nos ajudar. Deixa eu tentar baixar isso aqui. Opa, baixei. Então, às vezes, as pessoas precisam conhecer as nossas necessidades. Entendeu como é que é? Nós precisamos contar o que estamos vivendo, o que estamos passando, qual é a nossa necessidade no momento, o que você está vivendo. Conte para alguém. Talvez essa pessoa vai poder te ajudar, vai poder socorrer você. Do outro lado, de uma fraqueza espiritual, por exemplo, ou uma fraqueza carnal, melhor dizendo, às vezes a pessoa se cala e fala assim: eu não vou contar nada porque vão me julgar, vão falar de mim,
vão dizer que eu sou fraco, que eu dei lugar para o diabo, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, e eu não tenho coragem de contar para ninguém. Eu já fui procurado por membros de outra igreja, que chegou para mim e falou: pastor, deixa eu contar aqui um pecado, uma falha minha, e eu vou contar para o senhor, porque eu não posso contar na minha igreja, eu não posso contar para o meu pastor, porque eu conheço a atitude dele, eu sei que ele vai me expor na frente das pessoas, e eu vou ser excluído da igreja, e eu não posso contar isso lá, e eu posso contar com o senhor. E contou, oramos pela pessoa, ele pediu perdão, se arrependeu dos seus pecados, e eu disse: seria importante que você conversasse com o seu pastor. E eu não sei se ele conversou, porque eu não me interessa o caminho que a pessoa, o que me interessa é a pessoa se arrepender. Ele se arrependeu e mudou de rota, isso que é importante. Mudou de rota, isso é importante. Inclusive, olha o que eu vou te falar aqui, a punição, a disciplina, ela é justamente para a pessoa voltar ao caminho. Se a pessoa, ele se arrependeu e está contrito dos seus pecados, então significa que ele não precisa mais de punição, ele já está punido. Ele já está punido. Não precisa mais pressão em cima dele. Não precisa mais punição em cima dele. Já está punido pelos seus próprios erros. Então deixa eu falar uma coisa aqui. Para quem que você conta os seus maiores segredos? Para qual pessoa que você... Quem é que você confia de contar assim um segredo e que essa pessoa jamais vai passar para frente, vai contar, vai dizer o que aconteceu? O apóstolo Tiago, ele fala uma coisa interessante. Ele diz uma coisa interessante. Confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Olha que coisa interessante. A Bíblia não fala de confessar a culpa para Deus só, não. Ah, meus pecados eu confesso só para Deus. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala: confessai vossas culpas uns aos outros. Ou seja, não é só para Deus. Eu tenho que falar para Deus, né? Eu tenho que contar para Deus o que está acontecendo comigo. Mas eu também preciso confiar em alguém. Alguém humano como eu. Alguém que tem alguma falha como eu. Alguém que realmente seja humano como eu. Então, o apóstolo Paulo, em Gálatas 6, versículo 1, ele fala o seguinte: se você vê ou souber de alguma falha de algum irmão, encaminhai o tal com espírito de mansidão. É verdade. Você deve encaminhar o tal, deve conversar com a pessoa com espírito de mansidão, não apontando o dedo para ele, não julgando o irmão, não dizendo que ele errou, fez isso, fez aquilo, que ele é um sem vergonha, um descarado. Não, tenha compaixão. Paulo fala em Gálatas 6, versículo 1, que você deve olhar para você mesmo. Quando você vê o irmão errando, você deve olhar para você mesmo, como que diz assim: eu tenho que saber, eu tenho que rever também os meus conceitos e tenho que saber que também eu sou falho igual a pessoa. Então, quando eu aponto alguém, eu estou apontando para mim também. Então, por isso que a mentoria, ela tem que ser uma mentoria de um princípio bíblico. E além de um princípio bíblico, ela tem que ser uma mentoria de fidelidade. Como é que eu vou dizer isso? Como é que é fidelidade? Nós precisamos fazer com que as pessoas confiem inteiramente em nós. E que nós, como mentores, precisamos guardar segredos.
segredos às vezes cavernosos, segredos às vezes, né, cabeludos, sabe? E nós vamos levar isso para o túmulo. Não vamos sair por aí contando o segredo do mentorado, aquilo que ele compartilhou, aquilo que ele falou. Não, não, não. Aquilo é uma confidência. Aquilo é uma confidência. Não é verdade? Então nós podemos pegar aquilo e jogar para frente. Dizer, usar aquilo como uma arma. Usar aquilo como, né, um trunfo. Como uma carta na manga. Para depois usar aquilo como uma cilada. Não, não. Se alguém confessou para você algum erro, algum pecado, alguma falha, alguma necessidade, você tem que guardar segredo ali, não contar para ninguém. E ajudar aquela pessoa em oração, e em aconselhamento. E além do aconselhamento, você acompanhar os processos de libertação e de exaltação dessa pessoa. Através das prestações de contas. Como que é isso, a prestação de contas? É você, pelo menos uma vez por semana, saber da pessoa como é que ela está. Se ela melhorou, se está conseguindo vencer os seus pecados, se está conseguindo vencer as suas tentações. Ensinar para ele que ele tem que se desviar do mal, desviar da tentação, desviar do perigo. Né? A Bíblia fala, fugir da aparência do mal. A Bíblia também diz que devemos fugir da carne, da natureza humana. Devemos fugir dos desejos. Olha o que a Bíblia fala. Paulo fala isso. Foge dos desejos da carne. Foge dos desejos da mocidade. Foge. Mas foge mesmo. Porque tem gente que ele fala assim, não, eu estou curado, eu estou bem, eu vou enfrentar. Quando a gente trata uma pessoa que está com problema de alcoolismo, o que nós temos que fazer? Se afaste do álcool, se afaste do vinho, se afaste da bebida. Se ele está se libertando do álcool, então ele tem que se afastar do álcool. Se ele está se libertando do fumo, do crack, da cocaína, da maconha, ele tem que se afastar daquilo. Então, na verdade, um abismo chama outro abismo. E aí você vai orientando o mentorado a se livrar. Não estou falando, porque a mentoria, eu escutei, eu participei de um curso de mentoria, e o líder estava dizendo que o processo de mentoring, ou de mentoria, ele dura 6 meses. E depois você pode... Eu não acredito. Eu acredito que a mentoria é como se fosse um discipulado. Que você tem que acompanhar a pessoa desde o batismo até a vida toda. Eu acredito. Eu creio que alguns processos de mentoria, eles vão se aprimorando a cada dia, eles vão aprimorando, Quer dizer, às vezes a pessoa está precisando de uma mentoria na área da família. Tá? Na área da família. Ele está precisando de orientações, de conselhos. Porque o mentor, geralmente, é alguém experiente. Você não pode ter um mentor que seja menos experiente que você. Todo mentor precisa estar acima de você na vida, muitas vezes até na idade, né? Eu creio que a idade do mentor é importante porque ele tem experiência de vida. Então, muitas vezes, ele tem como te informar como você deve andar em relação à família,
em relação às finanças, em relação à saúde, tá? Em relação a várias questões que o mentorado precisa caminhar. Então o mentor, ele não é o chefe. É bom falar isso aqui. Eu agora sou o seu chefe, eu sou o seu dono. Não. A mentoria é uma parceria, onde aquele que é maior vai servir o menor, no sentido daquilo que Jesus falou. O maior servirá o menor. Quer dizer, quanto maior você é, mais servo você é. Então você precisa ser servo daquela pessoa a qual você está mentorando, tá? E o mentorado, por outro lado, ele vai te olhar com respeito, vai te atender, vai cumprir com as metas que você estabeleceu para ele. Ele vai estabelecer, o mentor vai estabelecer algumas metas de conquista, de vitória, curto, médio, longo prazo, e o mentorado vai procurar cumprir com aquelas regras que o mentor está estabelecendo para ele, para que ele vá bem, para que ele consiga o seu êxito, para que ele consiga a sua vitória, para que ele consiga a sua conquista. Mas, na verdade, ele precisa de, como que eu vou dizer, dessa ajuda. A grande verdade é que ninguém pode andar sozinho. Andar sozinho é ficar para trás. Eu postei no outro dia um vídeo de um filme de guerra muito bacana, Até o Último Homem, sobre o soldado que resolveu não pegar em armas. Ele resolveu, por causa de um princípio bíblico, não matar ninguém, mas ele queria servir a sua pátria, queria servir o exército. E ele se alistou como médico. E a função dele era salvar o maior número de pessoas possíveis. E na verdade foi isso que ele fez. Ele não deixava ninguém para trás. O objetivo dele era salvar pessoas. E teve um momento do filme que ele salvou até um soldado do exército inimigo. Ele ajudou uma pessoa do exército inimigo. Porque o grande propósito é ajudar gente, é ajudar pessoas. Esse é o grande propósito. Se você não está aqui no mundo para ajudar gente, ajudar pessoas, então você está no lugar errado. Você precisa entender o teu papel, que você está aqui nesse mundo para ajudar gente, para ajudar pessoas a fazerem um trabalho de Deus. Entendeu? Então essa é a grande função de um mentor. O mentor, ele está no mundo para... E outra coisa, Jesus sempre ensinou isso aqui, que eu vou te falar. Jesus sempre ensinou isso que eu vou te falar aqui agora. Ativar som do vídeo. Jesus sempre falou algo que eu vou te falar agora. E hoje está se dando mais ênfase a isso. Quanto mais você ajuda alguém, mais você é abençoado. E Jesus falou disso, é dando que se recebe, dá e dá-se-vos-á. Então, na verdade, quanto mais você abençoar pessoas, mais você é abençoado. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você se entrega para alguém, mais você também é abençoado. Então, olha que coisa interessante. Hoje já se entende nas grandes empresas e no mundo dos negócios, no mundo business, já se entende que quando você faz alguém crescer, você cresce. Isso é importante. Quando você faz alguém crescer, você cresce. Quando você luta pelo crescimento de alguém, pelo desenvolvimento de alguém, você também é beneficiado. Viu?
nos negócios dos marketing de rede, por exemplo, é assim que funciona, né? Você tem uma pessoa que você chama para o negócio. Então, qual o objetivo seu? É fazer essa pessoa que você chamou para aquele negócio crescer. Porque quando ele cresce, você cresce também. Então, na verdade, no mundo bíblico cristão, não pode ser diferente. Quando o irmão cresce, você cresce. Quando o irmão desenvolve, você desenvolve. Quando o irmão evolui, você evolui. Quando uma pessoa cresce, você cresce. Então, quando você cria uma rede de pessoas que você está interessado em ajudar essa pessoa, em desenvolver essa pessoa, em perguntar para ele como é que você está, como é que está a tua vida, como é que está a tua vida ministerial, você vai crescer. Mas se você olhar só para você, para suas necessidades, para o teu umbigo, você não vai crescer. Você vai crescer se você fizer alguém crescer. Aí você vai crescer também. Viu que coisa interessante? Isso é muito importante nas nossas vidas. Nós precisamos ter isso em mente, ter isso em nosso coração, ter isso em nossa vida. Deus quer cada dia fazer você sempre abençoar alguém. Sempre abençoar alguém. O Jetro, quando deu o conselho para Moisés, capítulo 18 de Êxodo, a Bíblia diz que o Jetro chegou para Moisés e aconselhou ele. Porque o Jetro, ele queria o crescimento de Moisés. E não queria ver Moisés morrendo. Porque, na verdade, era o que ia acontecer. Ele sozinho aconselhando aquele povo de manhã até a noite. Quer dizer, o Jetro chegou para ele e falou, olha, se você fizer isso, você vai morrer. Você vai se desgastar. Por isso que eu falo para os pastores, a qual nós estamos fazendo um grupo de mentoria, que você deve, querido, descansar. Deve descansar. Eu conheço pastor que está num pique só. Ele está num pique, ele está numa energia, ele está numa corrida frenética e ele não tira um dia para descansar. Deixa as pessoas te criticarem. Porque vai ter gente que vai falar, pastor, está dormindo nessa hora? Eu já ouvi isso. Isso não é hora de dormir, não. Tá? Mas, na verdade, a mente, o nosso cérebro, ele cansa. E o esgotamento físico, não, aliás, o esgotamento mental, ele é maior do que o físico. Por exemplo, você sabia que uma pregação de 1 hora corresponde a 8 horas de trabalho? Porque o desgaste físico, emocional e mental, ele é muito grande. Então, quando você está pregando durante 1 hora, 40 minutos, é como se fosse 8 horas de trabalho. Então, você tem que dar um repouso para a tua mente. Você tem que dar um repouso para a tua memória. Porque senão você vai ficar ali, ó, com a mente cansada. E possivelmente pode dar um infarto. Né? Possivelmente você vai ter aí um AVC. Quantos pastores morrendo de AVC? Quantos morrendo aí de alguma doença que às vezes ele nem sabe que tem, mas ele está numa corrida tão frenética, tão corrida, que ele não sabe, daqui a pouco ele morreu. Aí a pessoa fala, não sabe de que ele morreu. De que ele morreu? Sei lá, estava tão bom e morreu de repente. Então, gente, eu já falei outro dia para um grupo de pastores, descanse, tire férias, se cuide, porque você não é máquina, tá? Você não é máquina, você é um ser humano igual a qualquer outra pessoa. Você precisa de descanso, você precisa de tranquilidade, você precisa de passear, você precisa de distração. Você não é máquina, tá? Porque quando você morrer, alguém vai e entra no teu lugar e pronto, acabou. Morreu, meu irmão. Então você tem que ter esse entendimento. Se você morrer, já foi. Então, cuide, se trate, descanse tua mente, descanse teu coração. A pressão é grande.
A luta é grande. O desafio da vida é grande. Existem coisas grandes para você realizar. Eu agora estou disponível a tratar somente desse tipo de assuntos. Porque eu vejo, há muitas almas que precisam ser ganhas, pastor. A gente tem que ganhar almas para Jesus. Amém, concordo. E eu também amo ganhar almas para Jesus. Mas quem cuida lá do outro? Hã? Quem cuida lá o exemplo aqui, ó. Um pastor, uma igreja está ganhando almas para Jesus. Maravilha. Mas quem está cuidando de quem está ganhando almas? Quem está tratando de quem está cuidando de outro? A questão é essa. Então você cuida de alguém, mas quem cuida de você? Quem é que te trata? Quem é que te auxilia? Quem é que te orienta? Quem é que cuida da tua vida? Entendeu? Então, deixa eu te falar uma coisa aqui, eu vou terminar essa live aqui já já. Quanto tempo você pretende viver? Quanto tempo você pretende ter de vida? Não, quanto tempo Deus quiser. Deus é que sabe. Não, você também tem que saber. Você também tem que saber. Deus não quer que você morra ao meio-dia. Está na Bíblia, nos Salmos. Né? Lá no Salmo está escrito: mortandade que assola o meio-dia. Mortandade que assola o meio-dia. Quer dizer, o que é a mortandade que assola o meio-dia? É a morte que está tentando te pegar antes do tempo. Deus planejou um tempo de vida para você e você agora está. Eu, sinceramente, vou te falar uma coisa aqui. Essa desculpa de que Deus, ele levou fulano porque tinha um plano com ele na eternidade, eu não acredito nisso não, meu irmão. Eu tenho uma outra. Sinceramente, vou te falar uma coisa. Eu tenho uma outra postura para isso. Está escrito lá na Bíblia. Deus, como é? No Salmo, né? Deus se alegra com a morte dos seus santos. Está escrito assim, não. Deus se regozija com a morte dos santos. Quer dizer, então Deus fica feliz quando alguém morre. Jesus ficou feliz quando Lázaro morreu. A Bíblia diz que ele chorou. Então vamos interpretar o texto à luz da interpretação bíblica e você vai ver que, na verdade, Jesus não ficou feliz com a morte de Lázaro. Tanto é que está escrito, João capítulo 11, Jesus chorou, versículo 38. Então, o que nós precisamos entender? Que quando alguém morre, um servo de Jesus morre, Deus não fica feliz, não. Deus fica triste. Deus não se compraz. Se você for ler na versão NVI, é essa a conclusão que você vai chegar. O texto está bem claro dizendo, Deus não se conforma, Deus não se compraz, Deus se entristece com a morte dos santos. É isso que está escrito lá. Então, eu não vou ficar feliz quando o irmão meu morrer, quando um crente, um amigo, um servo do Senhor, uma serva do Senhor, né, um filho de Deus morreu, eu vou ficar feliz? Eu vou ficar triste. Porque Deus ficar triste, eu vou ficar feliz. Então, meu querido, entenda uma coisa. Deus quer que você tenha paz. Deus quer que você tenha vida e tenha vida em abundância. Você tem que crescer, você tem que evoluir, você tem que melhorar cada dia, mas cada coisa no seu tempo. Passo a passo. Vá devagar. Não corra não. Corra não. Ah, mas fulano está crescendo e eu não. Deixa ele crescer. Cada um tem seu tempo de crescimento. Ah, fulano começou agora e já está. Isso deixa. Olha o que eu vou te falar. Muitos líderes, com problema. Por quê? Porque ele vê outros amigos crescendo e ele não cresce.
Ele vê amigo dele evoluindo e ele não evolui. Ele vê amigos dele, né, bombando aí e ele não. Aí ele fica frustrado. Aí ele fica preocupado. Ah, só eu que não cresço. Mas você está fazendo o teu papel. Existe planta que nasceu para crescer. E tem plantas que nasceu para ficar pequenininho. Mas cada uma tem a sua utilidade. Existem árvores gigantescas, mas existem árvores minúsculas. Cada uma tem a sua utilidade no mundo. Não se frustre porque você não cresceu no nível que você acha que você deveria crescer. Você tem que ter esse entendimento para a glória de Deus, tá bom? Eu espero ter contribuído nessa live de hoje com você. Vamos compartilhar aí com o maior número de pessoas possível. Eu vou tentar fazer uma live todo dia às 18 horas, todos os dias. Pretendo fazer uma live, mesmo que seja curta, mas vou fazer, para abençoar a sua vida. Tá bom? Me acompanhe nas redes sociais, YouTube, Instagram, né? A Zuleide Pereira está ali, né? Me acompanhe no Instagram, no YouTube e também no Facebook e agora no Telegram também. Se você quiser entrar no Telegram, é só você botar lá Pastor Paulo César Oliveira. Se você quiser me acompanhar no YouTube, né? É Pastor Paulo César Oliveira, tem vários vídeos lá. Mas o Leite, Pereira Leite, né? Adquiriu meu livro Oração e Intercessão, a Chave da Vitória. Obrigado, tá, Zuleide, por ter adquirido o livro. Espero ter gostado das dicas, das orientações sobre oração lá. Amém? Obrigado mesmo por ter adquirido. E se você que está aí quiser também o meu livro, pode chamar que a gente vai poder tentar chegar na tua casa. Tá bom, querido? Deus abençoe você, Deus abençoe tua família, Deus abençoe sua casa. Eu estou disponível para ministrar na sua igreja, é só me chamar. Eu vou atender você com todo carinho, para pregação, para palestras, para conferências, para estudos, para seminários, ok? Para a glória do Senhor. Ela está falando ali, sim, muito bom. Deus abençoe, obrigado. Obrigado. Eu espero que esse livro contribua aí para a sua vida e que tu também ensine outras pessoas, tá bom? Então, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, mais uma vez, Facebook, Paulo César Oliveira, esse canal aqui, essa página que eu estou falando. Eu também tenho um grupo no Facebook, Grupo de Profundidade Bíblicas. Você pode ir lá, nós estamos com quase 150 pessoas inscritas lá no nosso grupo, e eu posto lá bastante coisa. E também eu tenho outras páginas, tá? Outras páginas. Ah, pastor, eu queria o teu número do Zap, do WhatsApp, porque eu quero receber teus áudios. Então, é só você colocar o teu número aí e eu vou estar te mandando todos os dias uma mensagem de Deus para o teu coração. Ok? Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. Hoje nós falamos sobre mentoria. Atenção, pessoal. Dia 14 teremos uma palestra sobre mentoria ministerial na Assembleia de Deus da Rua Santos Filho, em Miguel Couto. Pastor Rafael Batista e pastora Valdineia. Essa rua, Santos Filhos, ela é aquela rua que fica de frente com o Banco Bradesco. Você pode chegar ali e subir aquela rua direto. Lá na frente é a igreja. E também no dia 1º, eu vou estar fazendo um coffee break também, no dia 1º de dezembro, em Búzios, igreja do pastor Paulo Matos, igreja Povo Abençoado, pastor Paulo Matos e pastor Josué de Carvalho, dia 1º. Totalmente grátis, não tem custo nenhum. No dia 28 de novembro,
eu vou estar na igreja no Ambaí, da pastora Ivonete. Vou estar dando um curso para liderança. Vai ser uma escola de líderes, vai ser muito bacana. Esse curso é um curso pago, vai ter apostila, vai ter certificado, diferente dos outros. E no mesmo dia, dia 28, eu vou estar com a minha esposa ministrando num jantar ou numa conferência de casais, na igreja do nosso amigo, pastor Ricardo Souza, em Vila de Cava, ok? Ali próximo à Nova Brasília. Então, pastor Ricardo Souza e sua família, sua esposa. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Graça e paz.